pessoal, bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema. O assunto hoje é o remake de Robocop, dirigido pelo José Padilha, que está chegando aos cinemas. Eu sou Rodrigo de Oliveira e converso com o Danilo Fantinel e também com o Eduardo Dornelles, que está estreando no nosso videocast, inclusive, falando então sobre Robocop, tanto o remake quanto os filmes originais. Confere. Eu, quando fiquei sabendo que ia ter um remake do Robocop dirigido pelo José Padilha, eu achei, olha, tem a ver. Porque o Robocop original, ele pra mim é uma versão Dirty Harry robótica. Então o sujeito, sabe, que parecia o Capitão Nascimento. Então, Tropa de Elite, José Padilha, Robocop, me parecia ok. E vocês que acharam? Parecia que ia encaixar bem, né? Na verdade encaixa bem se pegar o ponto de vista policial do filme. É o que eu comento na resenha que a gente publicou no Papo de Cinema. O filme como policial é muito bom. Ele tem inteligência, tem perseguição, tem investigação, tem conspiração, enfim. Mas tem outros... o Robocop não é só isso, né? Ele tem outros meandros, tem outros gêneros que perpassam o filme. E eu acho que ali não se encaixa direito. Mas eu acho que o Eduardo gostou mais do que eu. Eu gostei mais com reticências, mas eu gostei. Não é o original, isso quem for assistir tem que distanciar bastante dele. Não pode ficar lembrando toda hora do original. Não dá pra esperar. Tem muita coisa que menciona e que homenageia. Eu falo como fã do original, eu falo, poxa, tem muita coisa, desde a música tema até as frases que foram colocadas assim pontualmente que agrada. A música tema volta, então? Volta. Porque no Robocop 2, uma coisa que eu sinto muita falta é a música tema, que tiraram. No Robocop 3, que é uma porcaria, eles trazem a música de volta, mas não trazem roteiro, não trazem violência. Não adiantou muito. Não adiantou muito, mas então eles trazem a... Sim, aí dá uma remixada nela e ela fica muito boa. Dentro daquilo que propõe, como tanto o tema do filme e como ele se desenvolve, fica muito boa. Dá aquela... Fala como fã, sabe? Quando tu faz aquele negócio que tu gosta tanto e tu vê que dá aquele pontapé inicial no filme, assim. É muito legal. E o Joel Kinnaman é um bom Alex Murphy? Cara, pra fazer o Robocop não precisa ser um muito bom ator, na verdade. O cara fica tampado até aqui com capacete boa parte do filme e nesse momento ele é um robô, basicamente. E como comenta também no texto, as partes em que ele não é robô, em que ele ainda não se foi transformado num Robocop, ele ainda é um policial comum, realmente não dá pra sentir muito se ele é um bom ator ou não, porque não se passa muito da história da vida dele pré-Robocop. A gente vê ele em ação na delegacia, trabalhando como policial, e pouca coisa da família, e a questão familiar dentro desse filme é muito importante, muito mais do que no primeiro. Nesse filme, toda a motivação de vingança, porque no final das contas é um filme sobre vingança também, né? Tanto o primeiro, o original, como esse agora, o remake. Ele tem como ponto de partida, como estopim, o drama familiar, quando ele foi atacado, ele sofre um atentado e quase morre, e é na frente da casa da família. Então ele junta tudo isso, gera uma catarse e ele parte para a vingança. Então faltam alguns detalhes para deixar toda essa relação familiar e toda essa busca por justiça de uma forma mais concreta. Eu achei que podia ser melhor desenvolvida essa parte e tal. Acho que não foi, não sei se concorda comigo. Eu concordo contigo que realmente a proposta familiar é muito mais aberta, assim. Né? Acho que ele é muito mais embasado nisso, muito mais declaradamente embasado nisso. O original tem muito, apesar de não ser uma coisa, né, que todo mundo percebe, mas tem muito. Tu vai ver todo o processo de restauração da identidade dele como um homem, como Murphy, não só como máquina. Todo o processo passa pela família. Ele entra na casa lá e resgata as memórias, passa pela família dele. Mas parece que no 2 ele tem uma presença maior, digamos, da família, né? Eu não acho, sabe? Eu acho assim, ó, que apesar de não ser uma coisa muito gritante, é muito mais coerente, muito mais rica a participação da família no processo dele, no original. No 2 eu até coloquei na crítica, eu acho que vai no ar do segundo, que apesar de ter ali o toque da família, poderia ser o cerne do filme, poderia ser aquela relação dele, tentar resgatar a humanidade dele. Algo que tem nesse remake, que é exatamente isso, é a tentativa de estabelecer aquele equilíbrio entre ele como uma função, como um produto, e ele como um homem de família, né? Que o Padilha não consegue desenvolver da maneira mais assertiva, assim, pelo menos é o que eu observo. Concordo contigo no sentido do filme policial. O Padilha consegue dominar a câmera muito bem, eu acho que o filme ficou excelente, principalmente quando o embate é corpo a corpo, quando é ele contra outros criminosos, mas eu acho que ele não tem ainda a experiência hollywoodiana para fazer as cenas com CGI. Quando ele começa a embater lá os Edge 209,
Tipo, ele não domina aquela técnica, mas corpo a corpo... Bom, mas vale lembrar que não é só culpa dele ou responsabilidade dele, existe uma equipe gigante que também acaba não desenvolvendo isso de uma forma mais adequada, né? Agora tem uma diferença bem grande do original para esse remake, que eu acho bem legal, a questão que logo que o Alex Murphy ele é transformado então no robô, ele vira Robocop, no remake ele tem consciência disso desde o início, né? O pessoal que trabalha tem uma com das cenas ele... que eu vi que a gente não gostou. Eu gostei demais da cena onde o personagem do Gary Oldman mostra pra ele como é que ele está. Caramba, do original... Ah, tu diz a questão visual, do impacto quando do ele que sobrou de humano nele, tirando a armadura. Quando ele percebe aquilo, eu achei muito bom. Eu achei legal também, eu gostei, claro, certamente, também uma questão de efeitos visuais, né, da tecnologia de hoje, deixou muito mais interessante mesmo, pra gente tentar entender como é isso, como é que um corpo humano, como que o que é biológico se transforma em algo tecnológico, né? E, sei lá, um produto de tecnologia de informática. Eu acho também que muito legal. Eu acho que tem muito a ver também com a questão de público, né? Eu acho que por mais que o filme original, com certeza, é um produto, é uma questão que foi muito bem financeiramente naquele ano, diferente desse, né? Que tem toda uma busca óbvia de tornar ele... fazer grana com ele. E de 13, né? Aquela coisa, então, né? exatamente. Anos, Então, o original, ele, cara, eu tenho ele como um filme muito cult. E ele tem uma mensagem, tem uma história, uma filosofia que eu poderia ficar horas falando. Porque eu acho que a gente tem tempo aqui, sem dúvida. Ele tem uma coisa, essa questão do frescor do original, né? Do primeiro, da ideia inicial, da onde vem toda essa mitologia, digamos assim, do Robocop. E é importante porque o original do Verhoeven, que é um holandês, se não me engano, ele é muito mais livre, ele é muito mais contemporâneo, sem ser desse momento de hoje, porque lá atrás, em 86, 87, quando ele foi lançado, existia uma liberdade muito maior para mostrar a extrema violência, o humor negro, a realidade nua e crua como ela é. Era meio cômico, na verdade, e o filme tem essa comicidade, o original, eu quero dizer, porque faz uma crítica que é bem humorada da questão da violência, do controle da sociedade, da corporação, da privatização do sistema público de segurança e por aí vai. Série de questões de tecnologia, né, de biotecnologia, melhor dizendo, enfim. E tudo fica muito subentendido, ele não esmiuça melhor essas questões. Voltando àquele ponto de que o Alex Murphy sabe desde o início que ele é um robô, quando ele já está transformado em Robocop, aquela cena é muito ruim, cara, na verdade. O cara, ele tem ele sofre o impacto de ficar sabendo, foge, correndo, some e volta. E o Frankenstein é resgatado de novo, mas acontece que tu não vê naquelas cenas, nas duas, nem da fuga, nem da volta, quando ele para pensar um pouco sobre isso, a profundidade que é alguém praticamente morrer e ser transformado em robô. Não existe esse debate dentro do filme atual, do remake, não tem. Então poderia ser melhor trabalhado, uma série de questões para deixar ele mais interessante. Ficou tudo muito subentendido nesse filme. Podia tentar colocar muita coisa. Só que não há uma coerência na apresentação dos fatos. Eu acho que... uma coisa legal, sei lá, que eu acho do original, que a gente estava falando antes, rapidamente para encerrar aqui, é que o Robocop a gente sempre lembra, claro, da temática, da ironia, do humor negro, mas o Verhoeven é um baita diretor também com a câmera na mão, com, sabe, os movimentos de câmera. Cara, o primeiro filme tem consequência, cara. O primeiro filme tem takes expressionistas, de baixo pra cima, de cima pra baixo, prédios malucos, sabe? Aproveita a arquitetura de uma forma incrível e tal. E, bom, não querendo comparar uma coisa com a outra, não vou dizer que esse, mas esse tem coisas muito legais também. Ele é divertido também. Mas realmente, refazer um clássico é muito difícil, ainda mais um clássico dos anos 80, né? Que a galera gosta muito. Esse foi o nosso bate-papo sobre Robocop no videocast Papo de Cinema. Tu pode conferir no nosso site www.papodecinema.com.br, crítica da trilogia original e também crítica sobre esse novo remake e ainda entrevistas com o elenco e com o diretor do filme. Tudo isso papodecinema.com.br. Grande abraço a todos e até a próxima!